todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes, e a vocês também, queridos irmãos e irmãs, que participam desta liturgia através dos meios de comunicações da paróquia Senhor Deus Menino. O salmista, juntamente com o seu povo, tem isso no coração e ensina ao povo o seu tempo e também a nós. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Nós temos a oportunidade desses dias aqui na paróquia Senhor Deus Menino, viver o tempo da graça que chega até os nossos corações, aos nossos lares, através das santas missões populares redentoristas. E as santas missões redentoristas quer ser esse tempo de graça na vida das pessoas. As santas missões também quer falar para nós a dinâmica que ela tem, que todos nós somos chamados, convocados para proceder corretamente. E assim, desde já, saborear a salvação que vem de Deus. Como ensina para nós o salmista, o salmo do dia de hoje. O maior desejo do nosso coração é viver na presença de Deus. O desejo do cristão, da cristã, é viver na presença de Deus. Não tem outro sentido para a nossa vida que não seja este de estar na companhia dele, de estar vivendo com ele. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, isso depende também de cada um e de cada uma de nós, do como nós estamos procedendo, como nós estamos vivendo, agindo, como nós estamos escutando a voz do nosso Senhor. E como nós colocamos tudo isso que escutamos na prática. Como nós estamos colocando? Depende de cada um e de cada uma, porque Ele é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Ele não está um momento com a gente e depois afasta. Deus não age assim. Ele sempre está conosco.
Ele sempre está ao nosso lado, caminhando com a gente. Mas, de acordo com as nossas condutas, o nosso proceder, a gente cria uma situação como se Deus estivesse longe de nós. E, no entanto, Ele está aí, próximo. Então, nós que imaginamos, criamos essa distância, afastamos de Deus, mas Ele continua perto. Na nossa cabeça funciona às vezes assim. E Ele chama, nos convida para caminhar sempre com Ele, para que cada um e cada uma de nós possa gastar a vida servindo o Senhor. Servindo o Senhor. E servir ao Senhor não significa que é só dentro da igreja, mas também fora da igreja. No meio, na sociedade onde a gente vive. Lá em casa, claro que a nossa casa deve ser considerada a igreja doméstica, o lugar ideal de sempre a gente estar nessa companhia com o nosso Senhor. E Ele dá oportunidade para todos nós. Ele chama, nos convida para estar sempre, dar essa oportunidade para a gente mesmo. Perceber, sentir que Ele é conosco. Ele é conosco. E precisamos aprender a seguir o nosso Senhor. A seguir Ele. A primeira leitura, o profeta Oséias, ele já fala aqui uma prefiguração da chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele começa, ou melhor dizendo, a liturgia de hoje, a primeira leitura, começa dizendo assim: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Reconhecer que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Todo-Poderoso. Que Ele chega, é certo, a chegada dEle no nosso meio, como a aurora e é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Eles chegam. E Ele quer estar sempre presente na nossa companhia. Meu querido irmão, minha querida irmã, para tudo isso, nós precisamos exercitar a nossa fé. Para a gente ter essa esperança, essa confiança no nosso Senhor, precisamos exercitar a fé. E não basta a gente dizer que tem fé. Eu tenho fé. Não basta dizer. Mas viver a fé. Buscar cada vez mais conhecer o nosso Senhor. Conhecer a sua vontade, a sua palavra, e com a fé forte, a gente transmite essa bondade que vem dos céus, esse amor perpétuo, que é o próprio Cristo Jesus, a gente transmite com a nossa própria vida. Tudo isso através da fé. Que São Paulo, na segunda leitura,
aos romanos, ele, como refrescando a memória daquele povo, e assim também a nossa, ele fala de Abraão, que teve a fé segura, alicerçada, sabia em quem estava acreditando. Foi possível gerar filho até na velhice, por causa da fé. E ele descreve um pouquinho sobre Abraão, sobre todo o segmento de Abraão e a sua firmeza na fé, para falar também para nós, que precisamos também ser firmes na fé. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que São Paulo diz também, afirmando que a fé lhe foi acreditada com justiça. A Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus encarnado, Deus que participou humanamente no meio do teu povo. Claro, sofreu, morreu, ressuscitou e faz presentes no nosso meio, ressuscitado, no coração, na vida de cada um e de cada uma que alimenta a fé e que vive a fé, que confia em tudo que Jesus disse e continua dizendo através das Sagradas Escrituras e pela a sua igreja. E nele seremos salvos. Ele ressuscitou para a nossa justificação, para que cada um e cada uma de nós reconheça as falhas, os erros, os pecados, e entra nessa dinâmica do amor de Deus, de purificação, de ser justificados, e a apresentar sempre as boas obras para o Senhor, para que um dia tudo isso possa acontecer plenamente, porque o nosso desejo, o desejo do nosso coração é viver na presença de Deus. E viver essa presença de Deus definitivamente só vai acontecer quando a gente partir deste mundo. Mas a gente não pode esperar só para esse momento pós-morte. Desde já precisamos nos preparar. Estar na companhia do Senhor. Falar com a nossa própria vida, com as nossas atitudes, que agindo, procedendo retamente, o retamente é que significa ouvir a sua palavra e viver a sua palavra, e chegaremos à salvação que vem de Deus. A cada dia nós estamos sendo salvos por Jesus. E a cada dia nós precisamos também colaborar com a salvação dos nossos irmãos, das nossas irmãs, sendo sinais de Deus na vida das pessoas, na comunidade. O Santo Evangelho de hoje que nós escutamos, Pedro faz a sua experiência com Jesus, segue
Jesus, caminha com Jesus, ele permite caminhar com Jesus. Assim também nós precisamos nos permitir caminhar com Jesus. Pedro permitiu caminhar com Jesus e qual foi a primeira atitude? Levar Jesus para casa. E nós estamos permitindo caminhar com Jesus, fazer experiência com Jesus? E qual é a nossa atitude? É levar Jesus com a gente para a nossa casa, para o nosso dia a dia, para o nosso convívio? Como que era a minha fé? Como que eu tenho Jesus na minha vida? É para levar ele para casa, estar comigo, caminhar com ele? Ou é para ele resolver coisinha para mim? Ou é para ele atender os meus pedidinhos? Faço os pedidos, ele tem que atender. Ele já fez tudo e continua fazendo. Doou a sua vida. Agora cabe a cada uma de nós entender isso e abraçar esse projeto de salvação e caminhar com ele, porque ele não afasta de nós. E aqui a gente ouviu muito bem, quando ele chega lá nessa casa, muita gente fica murmurando, perguntando como que este homem come, alimenta, junto com os pecadores. E aqui ele responde: quem precisa de médico é quem é doente. Os sãos não precisam. Se vocês estão tão cheios de vocês mesmos, tão sadios, então não precisa do médico, não precisa. Assim ele está falando dele. Aqueles que se acham que pode tudo, não precisa de Jesus. Jesus veio realmente para os pecadores, para salvar a todos que arrependem dos pecados e volta a trilhar pelo caminho certo, em direção aos céus, que acolhe a sua pessoa, a sua palavra e vive. Meu querido irmão, minha querida irmã, que nesse dia, que Deus nos ajude a sermos homens, mulheres, que tudo que a gente for fazer, seja feito em nome dEle, que o trabalho que a gente tem, tenhamos com gratidão, agradece a Deus, a força que tem, a sabedoria, a disposição que tem para trabalhar, para sustentar a família, sustentar o lar e para também ajudar a quem precisa, no sentido da fraternidade, no sentido bíblico, como Jesus ensina. Ajudar, colaborar, ensinar a outro a viver bem também, tudo em nome dEle. E não ficar pelos cantos, resmungando, julgando as pessoas. Que Deus nos ajude, nos dê saúde do corpo, da alma e da mente, para pensar sempre o que é bom, as coisas de Deus e viver. E que as coisas ruins que assaltam de vez em quando as nossas mentes, que a gente tenha também a sabedoria de se livrar e colocar tudo isso nas mãos do nosso Senhor, para que possamos sermos verdadeiros e verdadeiras colaboradores e colaboradoras de Jesus na salvação, neste projeto de salvação. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,